Muito obrigado pela presença de todas e todos. É um prazer estarmos aqui nessa manhã por um tema tão caro para discutirmos, a atualização em diabetes tipo 1 para o cenário brasileiro, com grandes especialistas, o Fórum CCNTs, em parceria com a DJ Diabetes Brasil. Eu sou Mark Baroni, fundador e coordenador geral do Fórum Intersetorial de Condições Crônicas Não Transmissíveis. Fórum este que a gente inicia há 9 anos, né, tendo a ADJ Diabetes Brasil como nossa parceira fundadora, né, e eu também venho da ADJ Diabetes Brasil, quando começo ali a minha atuação com saúde, né, inicialmente com diabetes, nas áreas de advocacy, de comunicação, de educação e de pesquisa, então, sendo uma pessoa que vive com diabetes tipo 1 também. Então, muito contente, né, esse é um tema, então, caríssimo para mim, para a gente poder discutir durante esta manhã. Então, nós temos a agenda no nosso site, então quem quiser acompanhar a agenda pode escanear o QR Code. Aliás, eu vou pedir para que todos estejam com os celulares com a câmera aberta para escanear os QR Codes. Vão aparecer certamente muitos QR Codes como referência durante a nossa manhã. E quem conhece o Fórum CCNT sabe que nós sempre estimulamos que todos se apresentem pelo chat para que a gente possa ter essa interação, né, e eventualmente, inclusive, a formação de parcerias, que é a principal característica do Fórum CCNTs. E durante toda a manhã eu vou pedir também para que mandem comentários e perguntas para os nossos panelistas, porque nós teremos 2 momentos para debate. Então essas perguntas elas já vão sendo organizadas para os momentos de debate. Mas eu não poderia começar sem trazer alguns desafios, né, que na realidade são nada mais do que convites, né, para o nosso aquecimento, desafios reais para a diabetes no país. Acho que um deles eu não posso deixar de mencionar. Hoje é o Dia Mundial de Aleitamento e a gente sabe que o aleitamento materno, seguindo as recomendações da OMS, né, principalmente nos primeiros meses de vida, a orientação da OMS é dos 6 primeiros meses de vida de amamentação materna exclusiva, são um potencial fator protetor para as crianças, né, em relação à diabetes tipo 1, mas também para muitas outras condições crônicas não transmissíveis e também infecções. Mas o que a gente vai trazer aqui é sobre cobertura vacinal. Então, como a gente vê nesse gráfico muito atual do site do Ministério da Saúde, existe uma cobertura vacinal em pessoas com comorbidades, isso inclui as pessoas com diabetes que têm essa vacina como recomendação anual de reforço anual. Então, 3 milhões de pessoas quase que receberam com comorbidade essa vacina. Como a gente sabe, no Brasil a gente tem entre 16 milhões e 20 milhões de pessoas com diabetes. Então, se a gente fosse considerar só as com diabetes, já estaria muito abaixo. Pensando que comorbidade significa ali uma gama gigantesca de pessoas com condições de saúde variadas, né? Então inclui obesidade grau 3, DPOC, asma grave, etc. Então nós estamos muito aquém da cobertura vacinal de influenza, assim como de todas as outras vacinas para pessoas com condições crônicas não transmissíveis, incluindo aquelas com diabetes. Segundo o Ministério da Saúde, nós não estamos nem com 50% da cobertura vacinal para esses grupos prioritários de influenza. E qual é a consequência disso? A consequência disso são os casos de síndrome respiratória aguda grave, que levam a hospitalizações e a óbitos, como a gente vê aí nesse quadro, né? Obviamente, esse quadro não poderia ser de 2026, porque está em curso, né? Não tem como fechar os dados de 2026, né? São os dados de anos anteriores, mas a gente vê um cenário muito semelhante em termos da baixa cobertura vacinal. E nesse mesmo relatório, que é do Ministério da Saúde, a gente vê sobre os óbitos causados por síndrome respiratória aguda grave, que boa parte deles estão relacionados ao diabetes. Então, são pessoas com diabetes que acabam indo a óbito devido a esse quadro, né? E voltando aqui, esse quadro, como a gente pode perceber, em boa parte os óbitos são por influenza, né? Então, são aí por gripe, que poderia, muitas vezes,
ser evitada através da vacinação, né? E também destaco aqui a vacina de Covid, que muitas vezes as pessoas não têm recebido esse reforço, que também é direito das pessoas que vivem com diabetes. E o Fórum CCNTs, então, tem se preocupado muito com isso e produzido materiais. Então, convido a todos e todas que escaneiem o nosso QR Code aí para que acessem esse material com informações sobre as principais vacinas. Então, existem vacinas específicas, especiais para pessoas com condições crônicas não transmissíveis, incluindo aquelas com diabetes, e que são tão importantes para que a gente evite, né? Se a gente está falando aqui de redução de mortes, então essa é uma forma de reduzir as mortes em pessoas com diabetes tipo 1, né, e com outras condições crônicas não transmissíveis. Uma outra preocupação que nós temos tido são os distúrbios do sono, que são muitas vezes ignorados, e a gente pode perceber aqui nesse tipo de gráfico que tem sido cada vez mais frequente em publicações com diabetes tipo 1 sobre o tempo na meta, né? Que aquelas pessoas com o sono, o que eles chamam aí sono pobre, né? O sono adequado, o sono bom, existe uma diferença importante do tempo que elas permanecem dentro desse alvo ou dessa meta de glicemia. Portanto, os distúrbios do sono não podem ser ignorados. A gente entende que é necessário que se perceba que os profissionais da saúde possam verificar como está o sono dessas pessoas, mas também que o sistema de saúde tenha atenção para diagnóstico e cuidados com distúrbios do sono, né, que existam aí protocolos para que isso aconteça de forma de forma regular no sistema de saúde. Nós também temos um material do Fórum CCNTs abordando isso exatamente para que profissionais da saúde e gestores possam fortalecer a atenção aos distúrbios do sono, e nós propusemos esse ano um projeto de lei também instituindo o Dia Nacional da Conscientização sobre o sono e seus distúrbios, e pensando aí em diretrizes para ações de conscientização, prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidados, e convidamos todas e todos para que acessem também e que apoiem esse movimento. E por último, outra preocupação que eu gostaria de trazer são os exames de rotina. Então, nessa palestra que nós tivemos com o Ministério da Saúde, uma palestra que aconteceu em um dos nossos eventos há 2 anos, mas que a gente sabe que não mudou tanto assim o cenário de 2 anos para cá, foi o Ministério da Saúde apresentando aí para pessoas com condições crônicas não transmissíveis, então, nesse caso, né, para hipertensão arterial, mas também para diabetes, uma meta de exames, né, que são exames que a gente considera essenciais, como, por exemplo, os exames de lípides, os exames de função renal, uma meta é, relativamente baixa, né, de 50% só dessas pessoas fazendo anualmente os exames, e mesmo assim, essa meta não sendo atingida para nenhum dos exames, né, ali uma um resultado extremamente baixo, né? No caso aqui, só 8%, por exemplo, das pessoas com hipertensão e diabetes realizando o exame de perfil lipídico, 8% de função renal. E a gente sabe que, infelizmente, em relação à hemoglobina glicada, o cenário é muito parecido, né? E isso nos preocupa, porque, obviamente, a gente teria muita dificuldade de prevenir, diagnosticar precocemente, tratar de forma adequada e fazer ajustes terapêuticos para que as pessoas, né, que a gente está discutindo aqui nessa manhã com diabetes, a gente está falando sobre diabetes tipo 1, mas também diabetes tipo 2 e outras condições crônicas, que tenham um tratamento adequado, que possam prevenir complicações, o agravamento dessas complicações com exames de rotina tão raramente sendo realizados. Então, com isso, nós publicamos no ano passado um artigo declarando essa nossa preocupação e, ao mesmo tempo, o potencial do Brasil melhorar esse sistema de rastreamento, de monitoramento e diagnóstico das condições crônicas não transmissíveis, e propusemos também um projeto de lei que está tramitando no Congresso e que convidamos, então, todas e todos que possam acompanhar e que possam se unir nesse movimento para que a gente possa avançar nesse quesito.